Alô, boa tarde, joias. Espero que vocês tiveram um dia tão fantástico como o meu. E eu vou lhe contar porque que tive um dia fantástico. Eu vou lhe contar para vocês poderem também conseguir viver dias assim maravilhosos, fantásticos, com o mágico da quinta dimensão. E porque este dia foi fantástico? Simplesmente porque ontem uma pessoa fez uma asneira. A asneira foi que eu fui carregar o telemóvel e quando cheguei em casa, depois, mais tarde, até foi por volta das 7h30, recebi uma chamada e a chamada, perdeu-se a chamada, desligaram, não sei, e voltei a ligar e assim que eu soube que não tinha saldo no telemóvel. A minha reação foi, mas carreguei o telemóvel, isto não é normal. Então fui logo ver a fatura e o número de telemóvel estava enganado. Ou seja, a pessoa enganou-se a registrar o número de telemóvel e não me pediu por confirmar o número. Ela esqueceu-se por uma razão, porque estava mais focada em me fazer mudar o meu plano de telemóvel. Pronto. O que recusei, porque sou eu que decido quando quero mudar alguma coisa na minha vida. Normalmente, qual é a reação de uma pessoa neste caso? A pessoa fica chateada, não acredito isto, até há palavras, palavras que não se deve dizer, não é? Como, por exemplo, olha, parvalhona, enganou-se, e agora tem que fazer mais 50 km por ir e voltar por ir ver essa situação. Se é que o outro lá não vai descarregar o telemóvel, a quantidade de dinheiro que foi posto lá e que não é dele, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas eu não. Eu observei e disse, não, calma, e tentei ligar, mas já passava das 7, então ninguém atendeu o telemóvel. E então eu disse, olha, amanhã de manhã vou tentar, mas amanhã é sábado, olha, vamos lá ver. Logo de manhã liguei, ninguém atendeu, claro. Então resolvi, ok, eu vou lá, paciência, não há problema nenhum. Não há aceitação total, é porque devo ir lá hoje e não sei porquê, se conhece essa razão, mas já há outras razões, a energia me quer lá outra vez hoje, então vou, não há problema nenhum. Não se pense no custo, no tempo, nada. A aceitação total, eu vou. E logo se vê o que acontece. E então fui resolvido logo, foi simples. E depois disto pensei em ir para casa. Mas o dia estava tão bom assim que eu pensei, não vou passear um pouquinho. Vou aproveitar que estou aqui, eu vou passear um pouquinho e depois vou para casa. E é super interessante porque neste passeio calmo e tranquilo, eu que não procurava absolutamente nada, o que é que acontece? Primeiro eu descubro um coffee zen, maravilhoso. Eu entro lá porque preciso ir à casa de banho, então, olha, eu vou, entro, compro sempre uma água antes de sair, não utilizo o sítio de alguém sem deixar alguma coisa em troca, se não quero me sentar por consumir, eu compro uma garrafinha de água e vou-me embora. Deixei uma troca pelo serviço, ok, gastei água, papel e se dá uma troca por isto. Gostei imenso, até disse o senhor, parabéns por a sua casa porque é fantástico mesmo, uma energia maravilhosa. Depois continuei meu passeio e numa das ruas encontrei um restaurante que tem comida dita normal por carnívoro e que tem comida vegetariana e vegana. E mais uma vez, uau, um sítio fantástico. Até tirei algumas fotos que vou partilhar com vocês. Fiquei encantada e continuei meu passeio. Foi muito bom, tirei umas fotos, relaxei bastante e depois voltei para casa e observei a situação. E eu disse, a energia é maravilhosa, por quê? Porque quando recebo pessoas aqui, às vezes nós vamos almoçar fora, porque falar todo dia é cansativo.
é cansativo porque falamos energia, são curas que se fazem, até são tratamentos intensivos que se fazem neste caso, e às vezes vamos comer fora. E eu tinha encontrado um restaurante, um sushi, e fui lá umas 2, 3 vezes, e a terceira vez que eu fui lá, enjoei. E pensei, bom, acabou, não sei agora onde ir por comer qualquer coisa de vegetariano ou vegan, se for possível, porque faço questão de manter a minha dieta vegana. Quando não é possível, é vegetariana. E então percebi hoje, eu disse, mas é maravilhoso porque isto tudo aconteceu, isto sem procurar nada, já tenho 2 sítios onde posso ir com as pessoas que vêm aqui me visitar, ou que vêm por fazer algum passeio, que vêm passar aqui uns dias, maravilhoso, fantástico, sem procurar, sem ter pensado no assunto, a energia orientou alguma solução para a minha vida. Por quê? Porque alguém se enganou. Não, não se enganou. Devia ser assim. Agora lembro sempre, aceitação, gratidão. Não basta gratidão, é preciso evitar por tudo as reclamações. Isto aqui é muito importante. Evitar as reclamações e manifestar a sua gratidão pelos acontecimentos, seja quais forem. Isso é uma chave que abre a porta do mágico e que vai lhe facilitar a vida. Experimente onde ver que funciona assim. É maravilhoso. Agradecido por tudo. Até a próxima. Amo-nos. Até breve.